Aparentemente, Lula tem uma montanha de problemas. E eu me refiro à montanha, o apelido na lista do Odebrecht de Paulo Pimenta. Olha como que o Lula é um cara esperto e escorregadio. Nisso a gente tem que admitir. Como que você faz para demitir um ministro extremamente incompetente que está ajudando a destruir a imagem do seu governo? Só que você não pode transparecer que essa pessoa está sendo demitida pela sua incompetência. Porque senão, obviamente, a responsabilidade de ter escolhido é do presidente, então cai sobre ele também essa responsabilidade. O que o Lula fez? Vamos lá. Paulo Pimenta se tornou o nome mais falado na internet e nos noticiários de TV por estar perseguindo pessoas que denunciam o descaso do governo no Rio Grande do Sul. O que o Lula fez? Bom, esse cara não está ajudando em nada, a comunicação do governo está a pior possível. Vamos dar um pé na bunda dele. Vamos mandar ele para onde? Para cá. Lula escolhe Paulo Pimenta para comandar ações federais no Rio Grande do Sul. Olha o que o Lula fez. Pegou o mais incompetente dos seus ministros e colocou ele para comandar o estado que foi devastado por uma calamidade, que está sofrendo, que está passando por uma catástrofe como nunca antes. Esta é a importância que o Lula tem para o povo gaúcho. Na verdade, não só o povo gaúcho, o povo brasileiro. Mas aí, olha o que o Lauro Jardim publicou. Vamos lá. Esse aqui eu achei a melhor de todos. Ó. Lula usa tragédia gaúcha para se livrar de Pimenta na Secom. Há meses, Lula havia concluído que Paulo Pimenta era um fracasso como chefe da Secom. A imagem do governo é ruim, a aprovação de Lula é baixa e, mais importante, muito abaixo do que a própria autoavaliação feita pelo próprio Lula. Nada ajuda. Embora reconheça a lealdade de Pimenta e goste pessoalmente dele, Lula já havia decidido rifá-lo. Aproveitou as enchentes do Rio Grande do Sul e inventou um cargo para Pimenta e o tirou da Secom. Olha que absurdo isso daqui, cara. Olha o escândalo. Lula está aproveitando uma tragédia para colocar o responsável pela tragédia do seu governo para comandar a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, ao invés do Paulo Pimenta agora ser uma tragédia que prejudica o Brasil inteiro, vamos colocar ele para prejudicar apenas o estado que está mais sofrendo nesse momento, que está passando pela pior tragédia da sua história. Esse é o presidente da República. Parabéns para você que fez o L. Agora, Paulo Pimenta, que estava até competindo com a posição do Alexandre de Moraes no ditador mor, no pico da montanha lá, né, do Brasil, agora vai ser reduzido a ficar cuidando do seu estado, que na verdade é um cargo figurativo. Ele não vai comandar nada, ele não vai ter autoridade sobre nada, porque é uma pessoa completamente despreparada. É apenas uma gaveta. Tá colocando o Paulo Pimenta numa gaveta, mantém ele lá como um ministro extraordinário, recebendo um saláriozinho. Enquanto isso, Lula vai procurar desesperadamente alguém agora para pegar a Secom, que está completamente destruída, um fracasso total. Mas na verdade, vamos ser sincero aqui, eu vou até defender o Paulo Pimenta. Esse governo, não importa quem você coloque na Secretaria de Comunicação. Um governo que só faz porcaria, que recebe apoio de Hamas, que é visto como um apoiador de terroristas no mundo inteiro, que fala uma merda atrás da outra, que quer taxar todo mundo. Que milagre que teria que ser um mago, um wizard, para pegar a Secretaria da Comunicação e tentar reverter a rejeição do Lula. A rejeição do Lula não tem nada a ver com a comunicação. A rejeição do Lula é o que o povo está sentindo no bolso. Teve um pequeno corte aqui. As pessoas estão sentindo no bolso a destruição que esse país, que esse governo está causando. Sem falar internacionalmente, esse governo virou uma chacota para todas as nações. Então aí nós temos o Lula dando um pé na bunda da montanha, derrubando a montanha. Agora ver se acha um outro militante esquizofrênico aí para poder pegar essa missão impossível. Porque é isso, né? Restaurar a aprovação desse governo é uma missão impossível. E eu acho que o Lula vai ter até uma certa dificuldade para que alguém aceite esse cargo, porque com certeza é algo que ninguém gostaria de fazer, né? Algo que não se vê luz no fim do túnel. Por isso que eu acredito que esse governo chega até o final. 1 ano e alguns meses, e esse governo é mais rejeitado que aprovado. Isso porque sem pandemia, tá bom? Isso que o Paulo Pimenta já fez na Secom, um dos grandes absurdos que até levantaram ontem na CCJ foi a questão dele estar usando a Polícia Federal para perseguir esses perfis. Quer dizer, olha a forma como opera Paulo Pimenta, esse aí que possivelmente vai gerir esse ministério para conter a crise. Olha só que homem probo, né, Marcão? Uma coisa que eu vejo de maneira muito clara dentro desse episódio catastrófico do Rio Grande do Sul, e a gente tem que
enfrentar ainda uma série de vícios, falácias, mentiras e propagandas aí, que de alguma forma isso acabou ficando incutido no cérebro de centenas de milhares de pessoas ou milhões, que não conseguem entender para que serve o Estado, né? Para que serve de fato o Estado? Para que o Estado é necessário, em que medida? Como? Porque você vê a ajuda humanitária acontecendo e é uma tônica de todos que estão contribuindo a falta de cooperação do Estado com quem quer contribuir. Parece que o Estado, é interessante isso, né? O político, aquele político meio profissional, aquele cara que vive de querer tomar créditos por ações de terceiros, né? Tem esse cara aí. Essa pessoa, ela prefere dificultar o trabalho e a ajuda humanitária porque ele quer centralizar os louros de algum tipo de gestão sobre a crise debaixo dele. Então, é interessante, né? A visão de todos os burocratas não é a visão da pessoa que está ali sofrendo, que está passando mal, que está com leptospirose porque a água está infectada, que perdeu os pais, que perdeu o filho, que perdeu a casa, que perdeu todos os recursos financeiros, todos os investimentos. Não. A visão do cara é, de acordo com a linha B da resolução 24 do decreto 1300, com base na lei 5.000, olha isso. Vejam como isso remete àquela burocracia soviética do século passado. O seu caminhão não pode passar aqui sem antes ser fiscalizado pela autoridade competente da NTT. Aí você fala, não é possível que o cara se distanciou tanto da realidade, este imbecil, que ele tá impedindo um caminhão cheio de doação de passar. E daí a gente faz a pergunta essencial. Para que a gente elege, para que a gente coloca tanto servidor público se na hora que o Estado mais precisa, ou melhor, né, na hora que as pessoas mais precisam, o Estado ajuda essas pessoas a serem devoradas. A catástrofe já tirou tudo delas. E vem o Estado e dá aquela catracada em cima delas ainda. Só não é possível um negócio desse. E acontece reiteradamente. E acontece por todas as instâncias da burocracia municipal, estadual e federal. Só que o cara que está realmente imbuído desse sentimento, que envolve essa autopreservação grotesca, o cara, ele quer justificar a existência da vida dele porque ele passou naquele concurso e ele precisa, com todas as forças, falar para a sociedade: eu sou relevante, meu nome é agente da Anvisa, eu estou olhando se as marmitas aqui estão de acordo com as regras. Enquanto ele fala, passa um corpo boiando na rua, assim. Um monte de animal boiando, corpo boiando, gente chorando, famílias em ginásios improvisados, a maioria deles por associação independente de seres humanos, que não tem nada a ver com o Estado. E esse fulano tá lá para atrapalhar. Para poder falar que ele existe. Oi, eu existo. Oi, tudo bem? Eu existo. Eu sou importante também. Agora fecha essa marmita aqui. Não pode abrir essa marmita. Fecha e devolve para quem enviou. Não está de acordo com as regras da Anvisa, afinal. E tem o Paulo Pimenta, né? Paulo Pimenta, só pelo que ele falou num país sério, só pelo que o Paulo Pimenta falou num país sério, ele estaria preso preventivamente, esse cara. É ameaça.
É ameaça. E ele tem meios para concretizar a ameaça dele. Num país sério, num país decente, num país civilizado, esse cara estaria preso. Preso. Pela postura de quadrilheiro dele. Então, quer dizer, o que eu posso esperar de um imbecil que ameaça pessoas? Eu tenho certeza que ele deve estar super atrapalhado ali. Fora a incompetência dele na SECOM, a incompetência é totalmente presumível, tá? Eu presumo absolutamente que todos os petistas são incompetentes, na largada. Mas fora isso, a hora que eu vejo um cara desse com áudio vazado, eu fico imaginando a sensação, né? Essa é a sensação de todo esquerdista vivo. Ele fica pensando, qual foi a facção aqui de dentro que quer me derrubar para pegar o meu poder? É isso que a esquerda quer, só. Ele não está preocupado com o teor da ameaça. Não, porque eles se ameaçam entre si. Eles têm dossiês entre eles. O negócio é sujo. É vulgar, é sujo, é vil. É do mal. Mas esse cara, que durante a catástrofe está mais preocupado em pegar o pilhado e arrancar a espinha dorsal do Thiago Asmar, que é o pilhado, do Eduardo Bolsonaro, do Cleitinho, do Pavão Misterioso, que é um perfil do Twitter, ele tá mais preocupado com isso do que com o povo gaúcho. Então, pela incompetência e autoritarismo e viés tirânico e DNA alexandrino, eu vou falar que esses caras têm todos DNA alexandrino, tá? Porque eu não esqueço de você não, Alexandre. Você acha que eu esqueci de você? Nem o Elon Musk, nem o House Judiciary Committee lá nos Estados Unidos. Não esquecemos de você, cara. Você é o pai que pariu, ou a mãe careca que pariu esses precedentes grotescos de censura no país. A Carmen Lúcia pode tentar censurar, e ela vai, mas ainda não chega nem perto dos seus pés. E o Paulo Pimenta, esse ser cabuloso aí que existe, ele foi agraciado pela incompetência dele com um cargo de autoridade. Escrevam o que eu tô falando. Este cara, eu fico muito triste pelo povo gaúcho. Muito triste. Esse é o típico burocrata de quinto escalão que só vai fazer as coisas piorarem. Não esperem um ato. Não vou nem falar de moral e imoral. Não esperem um ato de gestão desse cara que vocês vão falar, até que isso foi bom. Não esperem nada disso. É mais um desastre anunciado, colocar um cara desse para tentar fazer qualquer coisa diante do cenário enfrentado pelo povo gaúcho. Chegou a reclamar das doações, dizendo, estão doando demais, vai fazer mal para o nosso comércio aqui. Depois foi nas redes sociais, pediu desculpas pelo mal entendido, segundo ele. E agora, Paulo Pimenta quase oficializado à frente desse novo ministério, um sujeito que a gente já percebeu desde o início desse Lula 3, que não tem qualquer intimidade com a comunicação, com a imprensa, com as redes sociais, ou seja, um péssimo nome para a condução desse ministério, né, Marco Antônio Costa? Boa tarde. Boa tarde, Gui, boa tarde, Serrão, Cláudio, Dantas, toda a nossa audiência aqui do Sem Rodeios na Gazeta. Olha, quando a gente vê essa situação, da maneira como ela está posta, né, você fica mentalizando, poxa vida, o que um petista faz numa situação de crise que não seja piorar a crise? Então, existe uma catástrofe. Vamos culpar os gaúchos. Não é isso que eles estão fazendo? Vamos culpar os gaúchos? Vamos ir atrás de quem está olhando para a situação e denunciando a ineficiência e a burocracia estatal? Aí pega um biruta, tresloucado, doente mental, psicopata, que é esse Paulo Pimenta. É um psicopata, né? Um psicopata. É um cara que, no século passado, com certeza, ele seria aquele cara que adoraria fuzilar contra-revolucionário.
Esse cara ia ter prazer mórbido nisso. Porque você vê hoje, postura... Aquele áudio dele é ou não é postura de mafioso? Mafioso. Mafioso. Quinta coluna, tem que acabar com os caras, meu. Pô. Se bobear, até os caras do morro lá no Rio de Janeiro ficaram assustados, né? Traficante, narcotraficante do morro fica assustado. Falou, ô, esse Paulo Pimenta pega pesado, hein? O cara tá querendo pegar, matar gente que discorda dele, que denuncia a ineficiência do Estado onde ele tá enfiado. Isso é coisa... assusta até narcotraficante. E é agraciado com um pseudo novo ministério, é uma autoridade agora federal no Rio Grande do Sul. O que ele vai fazer lá? Ele vai montar um quê? Um plano de caça de conservador, de jornalista? Ele quer ir atrás de quem? O que esse cara vai fazer? O que esse cara sabe fazer? Fora ser um militante de 10ª categoria. O cara não trabalha, o cara fica fazendo videozinho promocional do MST. No meio da catástrofe, o cara fica apoiando o movimento terrorista. Travestido de benevolência. Faz o seguinte, Paulo Pimenta. É a tua pegada, não é? Você curte isso. E eu nem falo do Eduardo Leite, porque um cara que bloqueia setor de supermercado chamando de não essencial é ou não é um débil mental autoritário? Beleza. Isso é só para refrescar a memória de quem tá nos ouvindo. Aí você fala, pô, é óbvio que aquilo lá não foi um lapso de loucura no meio de um oceano de lucidez do cara, porque ele fez muita coisa ruim durante a pandemia. Esses lockdowns, essa porcaria toda nojenta que o Dória fez aqui em São Paulo, que um monte de governador fez pelo Brasil inteiro. Ok. Só que daí no meio da catástrofe, o cara tem a... Não é só mudar a fotinho do perfil com a jaquetinha de Salvador e de... né? Não é só isso. É o cara ter a cara de pau de... E daí eu não sei se é uma burrice congênita, se nasceu com o cara essa burrice, ou se é uma miopia tosca, né, de falta de bom senso, falta de algo que... Acho que todo mundo que viu o que esse cara falou, pô, né, chega lá pro amigo e fala, não é possível. Ele não quer que doe mais? Ou ele quer que doe só pro Estado? Ele quer Pix? Ele quer Pix na continha dele pra engordar a continha do Leitinho. Leitinho quer Pix. Leitinho, deixa eu te dar uma dica. Por uma questão de obrigação moral, você tinha que isentar todo o povo gaúcho de todos os impostos estaduais. Todas as taxas, todos os tributos. Por uma questão moral. Moral. Se você está recebendo suspensão de pagamento da dívida com a União, se você está recebendo essa suspensão e o pessoal da bancada, inclusive o Marcel Van Hatten, e eu apoio, tem que anular a dívida com a União, questão moral para reconstruir o Estado, você também tem que fazer isso sem colocar essa carga tributária violentíssima, canalha, em cima do povo que já está sofrendo. Porque são os que mais vão sofrer. Milionário, bilionário gaúcho consegue prosperar, consegue continuar vivendo. Como se nada tivesse acontecido. E mais, tem bilionários brasileiros, Luciano Hang é um, que está ajudando demais a situação na tragédia toda. Você tinha que colocar esses caras num pedestal, porque eles fazem mais do que você como gestor. Você nem sabe gerir a catástrofe. Vocês estão querendo contratar consultoria para gerir catástrofe. Como se consultoria soubesse gerir uma catástrofe que a gente nunca viveu antes no seu estado. Você tá perdido, Leite. Você tá completamente perdido, cara. E o mais bizarro de tudo isso é que você passa atestado disso. Em cada entrevista que você dá, irmão.
Então é difícil, viu? A gente tá lidando com uma mistura de burrice e tirania no âmbito estadual e no âmbito federal. Saiu agora mais um movimento da ex-presidente Dilma. Maior parte da verba do BRICS destinada ao Rio Grande do Sul não foi aprovada por ela. Entenda. Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira, dia 14, a liberação de 1,115 bilhão de dólares do novo Banco de Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, onde mais da metade desse valor, 620 milhões, é proveniente de 4 projetos concebidos na gestão anterior de Marcos Trojo. Os projetos foram aprovados durante seu mandato e somam 1,2 bilhão de dólares. O restante do montante, 495 milhões, seria destinado a 2 projetos que ainda não constam no site do NBD, como estando em preparação. Dilma mencionou os 6 projetos em sua publicação, indicando os bancos receptores, os propósitos de cada empréstimo e os valores correspondentes. É importante notar que apenas os 4 projetos mencionados foram aprovados e estão prontos para a liberação imediata de recursos, conforme registro do site do NBD. Os outros 2 projetos mencionados por Dilma ainda não estão listados no site do banco. Desde que Marcos Trojo assumiu a presidência do Conselho de Diretores em 2019, mais de 5,4 bilhões de dólares foram aprovados para o Brasil até 2023. Embora a garantia do Tesouro Nacional e a aprovação do Senado sejam necessárias para financiamentos internacionais, no caso do Banco do Brasil, isso não é obrigatório. O então ministro da Economia, Paulo Guedes, representante do país no Conselho de Governadores do NBD, na época, também facilitou essas condições para o BNDES e BRDE. Nem Dilma nem Lula mencionaram as gestões anteriores em suas publicações.